Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui hoje gravando o 21º episódio da FNX Cast. E hoje, mais uma vez, estou com pessoas importantes que fazem a diferença na nossa empresa e que estão muito ligadas ao tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade do entretenimento. Estou aqui com a Fabiana, com a Fernanda. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Vocês são muito importantes para a empresa, para a nossa contabilidade, para o nosso departamento fiscal, para o segmento do entretenimento, que é o objeto da nossa conversa, que vai ser uma conversa muito leve, muito tranquila. Estou um pouco resfriado, mas estou bem. Tá? A cabeça está meio pesada por conta dos medicamentos, mas só a voz está meio fanha. Peço desculpa, mas o tema é muito relevante. Fabiana, conta um pouquinho para nós da Fabiana, o que você faz lá no escritório. Quanto tempo que você está lá com a gente? Fala um pouquinho para nós. Então, lá de setor fiscal, nessa área, tem mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Mas ali no Fênix eu estou há 3 anos. Então, eu digo que eu sou até um pouco jovem de casa. Perfeito. E com entretenimento, então, logo que você entrou no Fênix, a gente já te passou essa carteira do entretenimento ali. E quando eu falo entretenimento, pessoal, é legal aqui eu desmistificar uma situação. O entretenimento eu falo desde a organização de um evento, da empresa que está vendendo o ticket, da empresa que está organizando o bar, do cara que está montando o palco, quem está montando o backstage, os camarins e até mesmo o artista de palco. Isso. Bem como os compositores, os músicos. Então eu falo entretenimento como um todo. E lá no escritório nós temos pessoas especializadas e eu destaquei aqui a Fernanda e a Fabiana para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema. Porque é um tema que causa muita emoção na gente, que a gente também é fã, a gente também gosta de escutar as músicas e quando chega uma determinada empresa em que o artista principal é um que está fazendo sucesso no Brasil, a gente tem sim um pouquinho de emoção nessa situação, né, Fabiana? Então a Fabiana está nesse segmento ali com a gente na parte fiscal. É isso? É isso mesmo. E como você falou, foi dessa forma que aconteceu mesmo, assim que eu entrei no escritório. Então, já logo de início, a gente já começou a trabalhar com esse segmento e eu estou nele até hoje. Então, são 3 anos de Fênix, 3 anos de entretenimento. Eu só vou te corrigir um detalhe. Faz 3 anos que você está no escritório, mas Isso. A gente trabalha com entretenimento desde 2009. Isso. Eu falo que eu comecei ali há 3 anos no Fênix, Perfeito. né? Mas esse ramo, esse segmento já fazia parte, né, da carteira de clientes do Fênix já há muitos anos. Legal. Gosto sempre de frisar isso por conta da experiência adquirida. E você, Fernanda? Como é que você... Fernanda já se apresentou no episódio 20º, onde a gente fala sobre imposto de renda da pessoa física, mas fala um pouquinho da Fernanda no entretenimento, quando que você começou a ter contato com essas situações. Comenta com a gente um pouquinho. Bom, olá, Marcelo, Fabiana. Então, eu estou no Fênix, né? Completei 2 anos recentes agora, final de março. E, assim, a parte do entretenimento, quando eu entrei no escritório, o foco, né, das minhas atividades e até então era o sucesso do cliente. Por óbvio, por termos clientes tão especiais, que é realmente da parte do entretenimento, principalmente a parte de artistas, né? Então, o Marcelo já passou logo de cara, esses clientes aqui, vamos trabalhar o sucesso do cliente com eles. Qual foi minha referência na época? A Fabiana. Muito bom. Se você precisa de informações ali, fala com a Fabiana, que ela está por dentro, ela entende, né? Principalmente da parte tributária, que a gente vai discorrer um pouco mais. Mas, assim, me apaixonou já logo de cara, porque eu vejo, assim, que por ser um setor que é carente, né, de profissionais que possam lhe auxiliar. E isso já me apaixonou ali, desde o início mesmo, para estar dando essa atenção para eles. Meninas, obrigado. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Fiz algumas perguntas, mas a Fernanda falou 2 palavras que me chamam a atenção. Primeiro, o sucesso do cliente para esses clientes. Por quê? Eles são mais especiais? Não, não são mais especiais que outros segmentos. Porém, nós nos tornamos especialistas nesse segmento. E o que sempre eu vejo isso, eu enquanto empreendedor, enquanto pessoa que fica publicamente exposta perante aos clientes, acho que essa é a palavra, eu sempre prezo por... Já pensou se for manchete de jornal aos domingos à noite, determinado fulano que está fazendo sucesso na música sertaneja? Então, o nosso olhar, por mais que, às vezes, esse sucesso do cliente que a Fernanda trouxe,
é ficar atento a esse movimento. É ficar atento, por exemplo, às mídias sociais, às redes sociais, para ver se o nosso cliente está fazendo algum trabalho também que nós não estamos sabendo, porque a gente cobra essa documentação. Isso. Né? E uma outra palavra que ela falou é carência. Realmente, as pessoas desse segmento, eles são bons no que eles fazem e está tudo bem, faz parte do processo. Só que as informações contábeis talvez ficam um pouquinho de lado. E quando a gente vem mostrando que existe uma humanização nesse atendimento, que a gente entende um pouquinho da escrituração fiscal, da parte contábil, da parte da regularização, que é muito importante também, a gente abraça esse cara, seja ele todos aqueles setores que eu coloquei dentro do entretenimento no início do nosso bate-papo. Então é muito bacana. São clientes todos especiais na nossa carteira, mas quando eles têm uma relevância a nível de TV, de rádio, de redes sociais, a gente fica ainda mais preocupado. A exposição nos preocupa, Essa né? palavra que eu estava procurando, Fernanda, e acabei não achando, mas é isso, entendeu? Essa exposição, porque a gente sabe como que funciona a mídia, pode ser benéfica, como pode não ser benéfica, mas uma palavra mal colocada, uma situação que traz à tona a imagem de uma determinada pessoa como essa, a carreira pode ir para o beleléu. Sim. A gente sempre tem tomado esse cuidado com os clientes mesmo. E como você falou, muitas vezes, até assim, da nossa parte, a gente acompanha em mídias, acompanha nas redes sociais. Então, tudo aquilo que a gente vê de diferente, a gente já tem aquele olhar de cuidar, de entender o que está acontecendo, muitas vezes de cobrar até alguma documentação. Então, acho que quando a Fernanda fala sobre o sucesso desses clientes, é desde desse cuidado até o que envolve o todo, né? A parte benéfica e a parte difícil que a mídia traz, digamos assim. Bacana. Gente, vamos começar nossas perguntas, então? Ainda não muito aprofundada, mas eu vou perguntar para as duas. Daí vocês escolhem aí quem... Eu gostaria de escutar as duas. A gente consegue fazer lá os lançamentos fiscais, os lançamentos contábeis, sem envolver a emoção? Quer começar, Fábio? Começo. Marcelo, a gente passou por uma situação lá no início, quando eu comecei com essa carteira, tinha um determinado cliente no escritório e justamente a frase que eu utilizei foi essa: é um segmento que a gente não consegue trabalhar sem envolver a emoção. Ou melhor, a gente não consegue separar a razão da emoção, né? Eu acho que música é isso. Ela traz toda essa parte emotiva, essa parte criativa. E quando a gente vai fazer a escrituração fiscal, vai oferecer a tributação a esses clientes e tudo que envolve a receita deles, não tem como você não estar ali emocionalmente envolvido com isso. Porque você tem uma preocupação, não que os outros clientes, com os outros clientes você não tenha, você tem também. Mas como esses envolvem muita coisa que não é assim, a gente até vai explorar um pouco isso mais para frente, conforme os assuntos forem surgindo, a parte tributária desse segmento ela é bem complexa. Então, se você não estiver ali envolvido, muitas vezes você pode levar uma tributação errada, você pode levar esse cliente até um recolhimento maior ou deixar de recolher algo. Então, você não consegue separar. E ali entra não só a parte do profissional, mas entra muitas vezes o fã, entra aquela pessoa que você admira, você até então via tão distante e agora, de certa forma, mais próximo de você. Então, não tem como você separar a razão e a emoção quando você faz a escrituração fiscal de um cliente desse. Legal. Fernanda, quer contribuir com a gente? Bom, com certeza, né? A emoção ali, ela está muito ligada, porque, vamos dizer assim, hoje eu sou mais ligada, até falei um pouco do sucesso do cliente, mas hoje eu sou realmente focada na parte da contabilidade em si, né? E cada lançamento, ele conta uma história daquele artista. Boa! Né? Então, tudo isso vai se envolvendo, a gente vai transformando esses números, né? Vamos dizer, conforme o cliente vai tendo mais sucesso, né? Vai faturando mais, a gente vai transformando todo esse sucesso dele em números, né? Em valores. E é muito legal a gente ver, porque às vezes, como a Fabiana disse, tem pessoas que nós somos fãs. Eu confesso, tem uns que eu sou muito fã. Sim. E assim, a gente vai vendo tudo isso e falando, nossa, que legal, que bacana. E a gente quer assim, nossa, o que a gente pode fazer? Porque a gente realmente quer, vamos dizer assim, se tornar parte dessa história, né? E lembrando também, né, que quando a gente envolve a emoção e a gente quer fazer acontecer, a gente quer dar o nosso melhor. Exato. Sim.
A gente Verdade. simplesmente, assim, eu sou muito frio para essa situação, embora eu tenha emoção, sim. Eu tenho vários cantores que eu gosto, que eu admiro. Sou meio envergonhado para pedir uma foto, mas enfim. Mas, ao mesmo tempo, poxa, ele vai pagar tudo isso de imposto? Ele vai pagar tudo isso de imposto. A gente sente a dor deles, né, Marcelo? Entendeu? Então, e é querer fazer certo para estar sempre perto deles. Isso. É porque o que a gente espera que esse cliente veja em nós? Que ele nos veja como alguém que vem para trazer uma solução, vem para trazer um alívio, vem alguém que vem para entender a dor dele. Não só para oferecer mais do mesmo. Porque tributar por tributar, todo lugar, muitos escritórios podem oferecer esse serviço, mas alguém que sente a dor dele, que sente, que vive aquilo que ele está vivendo de uma forma mais intensa, que você entenda o que ele está vivendo, entenda onde está a dor dele. Para que você assim tenha realmente essa emoção na hora de você ter essa cautela, ter essa visão um pouco mais detalhada para levar as receitas dele aí à tributação, né? Legal, Fabiana. Eu sempre gosto de dizer que música é sentimento, né? O músico ele tem que estar bem, o artista tem que estar bem, o compositor tem que estar bem, todo mundo que tem que estar bem. Então deixa essa parte com a gente. Eu acho que a música e tudo que gira em torno dela, né? Exato. Mas você ali na tua explanação, acho que você falou alguma situação legal em termos de tributação complexa. Como até faz parte da nossa pergunta aqui, como que o seu setor, Fabiana, ali no fiscal, né, que é o departamento de entrada, onde vem as notas fiscais de serviços prestados, as notas fiscais de serviços tomados, como que a Fabiana ali no setor fiscal, ela se depara com as frequentes mudanças sendo por parte do fisco em todas as esferas, né, federal, municipal, estadual? Como que a Fabiana se depara com esse emaranhado de situações e orienta o cliente? Você tira proveito dessas situações, proveito que eu digo no sentido de conhecimento, e passa aos clientes? Explica um pouquinho para nós como é que funciona o seu estudo ali. Quando a gente fala ali de parte tributária, eu acho que não é segredo para ninguém nem novidade, né? Que a parte tributária ela muda constantemente. A gente acompanha tanto, como você colocou, a parte federal, estadual, municipal, e as mudanças são constantes mesmo. E quando a gente fala numa tributação complexa, é porque assim, é um segmento que ele não tem um tipo de receita só. Ele tem diversas receitas, diversas fontes de renda. Boa. E nessas diversas fontes de renda, você pode usar a legislação a favor do seu cliente. De que forma? Entendendo, de fato, o que é essa receita, qual é todo o escopo dela, para que você assim, possa ter uma tributação mais assertiva. Porque é muito fácil, se a gente for levar ali por uma linha de raciocínio dentro daquilo que a tributação atual oferece. Mas se você entra um pouco mais na legislação, você toma essa emoção para si, você vai buscar soluções, você consegue oferecer alguma coisa diferenciada. A gente tem aí a questão do ISS, que é uma grande Imposto sobre dor serviço dos nossos clientes. O ISS ele é aquele imposto que fica a cargo das prefeituras, ali do município, né? Então, a gente já começa pelo ISS. A gente tem hoje a lei federal que traz uma alíquota de 2% a 5% de ISS, então é uma variável muito grande. Se você não busca ter um entendimento de um código de serviço bem assertivo, essa receita bem detalhada para que você oriente o seu cliente de uma forma correta para essa emissão da nota fiscal, você tributa ele ali, deixa de tributar ele a 2% e leva ele a 5%. É uma perda muito grande. Então, assim, a gente busca de que forma? A gente tem ferramentas que nos auxiliam nessa consultoria, nessa atualização da legislação, mas é a tal da boa vontade mesmo. É você ligar, é você ir atrás dessa informação, não é novidade, né? Até você tem conhecimento de que a gente já faz isso. A gente busca muitas vezes até presencial, junto a alguns municípios, tá tendo esse entendimento da legislação. Eu vou ter que te interromper, porque eu acho que é muito importante. Nós estamos localizados em Maringá, no Paraná. Isso. Ou seja, as empresas que aqui prestam serviço, o ISS fica aqui. Isso. Perfeito? Porém, nesse segmento, a gente atua no Brasil todo. Ou seja, a gente tem, pelo menos, sei lá quantos municípios o Brasil tem, alguns municípios para a gente estar conversando. E dentro do que a Fabiana está falando, eu achei muito massa isso, a gente procura ser modelo naquela cidade com relação à fiscalização do ISS, desse ISS para esse segmento. Um exemplo, nós temos um material
visto e aprovado, lógico, isso fica entre nós, eu estou contando aqui só para quem ouvir esse podcast, mas que a Prefeitura de Maringá deu ok para a gente no sentido das interpretações que ali estavam. Isso mesmo. Não satisfeito com isso, nós procuramos o mesmo entendimento, aí tete a tete, com políticos relacionados à Secretaria da Fazenda de alguns municípios da nossa região. Isso mesmo. Né? Então, é buscar isso, é buscar entender. Porque nós estamos falando ali, pô, mas uma alíquota de ISS de 2% a 5%, tem uma variação de 3%. Mas, gente, 3% em cima de uma alíquota que, às vezes, a gente está falando de uma base de cálculo de milhões, é muita grana. É muita coisa. É muita diferença. É muita grana. E impacta muito. Desculpa te interromper, mas eu achei que a gente tinha que falar desse assunto. E pegando esse gancho desse estudo que você falou, então a gente utiliza essa base que a gente tem de entendimento para, inclusive, confrontar de maneira positiva outros municípios, porque a gente se deparou ao longo desse tempo que a gente está no segmento, né, eu digo por mim, com municípios que eles não têm, muitas vezes, um entendimento já próprio, um entendimento pautado, que faça parte do código tributário deles, um entendimento para determinados assuntos. Então, muitas vezes, a gente tem levado essa nossa interpretação, a gente tem aberto discussão nos municípios e tem, muitas vezes, conseguido essa abertura para trazer um entendimento um pouco menos oneroso, digamos assim, para os nossos clientes. Então, a gente busca... como eu falei, é a boa vontade de você ir atrás mesmo. Muitas vezes a gente se depara com horas de ligação, são dias de busca por esse contato assertivo em determinados municípios ou estados, mas a gente tem conseguido de maneira positiva, sim, trazer um entendimento e uma tributação bem assertiva. Legal, Fabiana. Já vamos voltar com mais assuntos desses. Agora eu vou passar um pouquinho para a Fernanda, porque você falou de uma dificuldade do segmento, que é a tributação. Isso. Fernanda, mas lá na contabilidade, você vê... Aí começa lá no meu departamento, que seria a parte do comercial, o tete a tete com o cliente. Mas eu vejo muitos músicos confusos, se pessoa física, se jurídica, se faz as contas, mesmo ele tendo uma pessoa jurídica, ele faz a divisão ali do que ele recebe na pessoa física ou jurídica. O que a Fernanda vê de maior dificuldade na hora que um cliente como esse, ele adentra dentro da nossa carteira para a gente estar orientando ele? Olha, hoje, Marcelo, a organização financeira, ela é o maior desafio, né? Já começando realmente por esse ponto. Pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, o artista, ele não tem uma previsibilidade, tanto o artista, né, fala assim no modo geral, e ele não sabe quanto ele vai receber. Quando ele precisa abrir uma empresa, ele já está recebendo, né? Então, ele já chega ali, às vezes, com o problema, né? E a gente tem que estar ali pronto realmente para resolver. Hoje, eu entendo que assim, a gente precisa realmente ter essa empresa, porque é uma forma de se organizar, né? Então, precisa realmente ter essa separação. Daí, quando a gente entra com a empresa, é a hora que a gente orienta a ter uma conta bancária também para sua empresa, para que deixe de ser só artista, passe a ser o seu empresário também, né? Muitos, né, a gente sabe, artistas grandes já têm seus próprios empresários, né, administradores, mas isso não exime, né, que o próprio artista também tem os seus controles. Ah, Fernanda, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Fabiana. Eu vou te interromper também, porque eu vou lembrando das situações. Fica à vontade. Aqui, que a gente tenta colocar aqui num podcast de 40, 50 minutos, que são 1 hora, uma carreira de 20 anos praticamente trabalhando no segmento. Você acredita que tem empresários de grandes nomes da música que têm as finanças no caderninho? Anotada, literalmente. Não é nem numa planilha de Excel, é anotada, literalmente. Acredito, sim. E daí eu te faço uma provocação. A gente tem visto isso também, e a gente tem mudado de acordo com a tecnologia. Até gostaria que você falasse um pouquinho de tecnologia e de softwares para esse segmento. Se a gente tem um que a gente possa estar indicando, embora não é o nosso papel aqui, mas o que a gente vê de melhoria quando a gente vem com uma orientação contábil melhor? Eu acho que o principal, assim, nosso principal objetivo nesse ponto é que nós estamos muito por dentro dessa movimentação. Então, a gente já consegue olhar realmente para a dor, onde a gente já sabe que está na maioria dos clientes que já são nossos. Então, quando uma pessoa nos procura, realmente ela já sabe que nós somos referência. E essa referência nos faz o quê? Ter um olhar
mais profundo, né, nessas atividades. E hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, a gente tem tantas ferramentas que podem nos ajudar, né? Mas assim, a gente precisa primeiramente ter aquela conversa, entender, né, onde a gente vai conseguir ajudar. Sistemas hoje até assim, temos até sistemas voltados para essa parte, que o próprio desenvolvedor consegue manipular relatórios, ele consegue gerar informações mais precisas para o segmento, gerar contratos, né? Então, a gente tem até sistemas que a gente já trabalha e, assim, não vejo problema nenhum em indicar. Mas, internamente também, nós já temos muitos sistemas, inclusive adquirido aí no último ano, um que já utiliza a IA, né? Como o nosso aliado ali, que é o quê? É uma conciliação financeira, né? Já contando ali todo o cruzamento com as notas fiscais também desse cliente, que é para quê? Para a gente focar no que não tem ali identificado. Porque essa informalidade, né, ela precisa ser extinta, como você citou no começo. Nós não queremos ninguém no domingo à noite lá aparecendo, olha, aqui tinha esse valor na conta que não foi, né, levado à tributação ou não tem uma origem, né, muito bem especificada. Então, por que a gente usa hoje a tecnologia? Que é para justamente puxar todas as informações e daí a gente chega num ponto e fala assim, isso aqui eu preciso falar com o nosso cliente, o que aconteceu? E aí a gente trazer as soluções, olha, isso aqui é assim, aí é quando entra a Fabiana, né, também na parte de Fabiana, como que é essa tributação aqui? Para quem não, né, só explanando um pouco melhor, hoje nós temos uma célula, né, que ela é voltada para isso. Quantas vezes nós já nos sentamos e debatemos pontos de vista diferentes, porque a gente também, né? E ok, tá tudo bem. E a gente também, assim, o correto, tem né, divergências. Mas qual é o foco principal? Como vamos questionar, qual é a solução que nós vamos levar, e tudo isso é possível através de um sistema bem robusto, que traga boas informações para nós. Essa provocação, com essa provocação, a gente gravaria um outro podcast. Com certeza. Por quê, pessoal? Eu citei aqui o exemplo de um empresário que coordena os artistas através de um caderninho. Mas tem empresário, tem artistas e deve ter a família por trás desses artistas. Sim. Então, um software ele vai dar clareza, ele vai dar segurança nas informações. Além do mais, que daí que eu falo que merece um outro tema, as particularidades do dinheiro gasto. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, enquanto está todo mundo faturando, a empresa está sendo lucrativa, os artistas estão fazendo sucesso, agenda cheia, não tem para quem quer, fazendo 2, 3 shows por final de semana, dobradinha, né? Que é o termo que eles utilizam. Às vezes, no mesmo dia faz 2 shows. Publicidade. Tá lindo, tá todo mundo com sorrisão nas orelhas. Mas a partir do momento que a gente vê que vai ser rodada uma nova turnê, que essa turnê ela vai exigir um pouquinho mais de investimentos, que ela vai exigir mais que aporte, muitas vezes, dos sócios, dos empresários, da família, que muitas vezes são sócios na carreira. Isso pode ir por água abaixo e todo um planejamento, né? Então, a gente sempre orienta que, olha só, parece hilário isso, mas a gente sempre orienta que tenha, sim, uma reserva para futuros investimentos na carreira. Isso é normal para qualquer tipo de empresa. Mas a gente sempre orienta porque tem muito ego envolvido. Até tenho cuidado como eu falo isso, porque a gente vê na prática isso. Com certeza. Então, um software, a tecnologia, tudo isso vem de encontro com a carreira. Não é mais para inglês ver essas situações, né? E até por conta, Marcelo, quando você fala assim, controle no caderninho ou planilhas de Excel, não é que a gente está dizendo que assim, não faça isso. Faça. Se está assertivo, melhor que não fazer, né? Assertivo para você, ok. Mas por que não usar a tecnologia a favor da sua empresa? De forma onde aquilo que hoje você tem que folhear lá inúmeras páginas, rever inúmeras planilhas, fazer inúmeras fórmulas, você tem hoje sistemas que podem trazer para você todo o custo disso. Desde o seu custo por show, os seus equipamentos, os transportes, tudo que envolve o gasto com o show, o sistema hoje ele consegue trazer isso para você em formas de demonstrativo, em gráficos. Então, assim, eu falo que para o planejamento, não só o tributário, mas o planejamento da empresa, de caixa e tudo mais, ele é muito assertivo e é essencial que se tenha. Quando a Fernanda falou de uma forma muito bacana sobre a célula,
O que é essa célula hoje no escritório? Nós temos ali pessoas de todos os setores do escritório especializadas nesses segmentos. Então, quando a gente tem uma situação ali, não só para pontuar situações de complexidade ou que tenha algo que está errado, que não está explicado, mas não, até de maneira frequente a gente faz reuniões, a gente se reúne, a gente conversa para debater sobre os temas, sobre pontos, sobre tudo que envolve esse segmento. Nosso então, QG. Exatamente. A gente já aciona ali o grupo e a célula senta, discute, conversa, porque assim, a gente tem esse entendimento ali no escritório que todos os setores têm que estar na mesma página, todos têm que falar a mesma língua e muito mais nesse segmento, que como eu já disse anteriormente, é complexo, envolve diversas fontes de receitas. Então, eu acho que a tecnologia ela é uma grande aliada, sim, e esse nosso entendimento de ter pessoas especializadas à frente e que muitas vezes a gente faz esse trabalho até pedagógico com os nossos clientes, de estar na empresa fazendo esse trabalho, ajudando nessa organização, ajudando nessa colocar a casa em ordem, digamos assim, nessa transcrição aí do caderninho, da planilha para os sistemas de uma maneira bem orientativa. Você falou um negócio legal, que a nossa profissão de contador, eu acho que eu já falei isso aqui, elas têm sim por caráter pedagógico. A hora que a gente entender que isso é um core business nosso, a gente vai parar de sofrer por outras situações e encarar a contabilidade como realmente é. Mas eu quero aqui fazer uma provocação e trazer para a gente estar discutindo aqui, porque nós temos o ideal da contabilidade, tanto do escritório quanto a que fica lá na empresa, é que a gente saiba realmente quais são as receitas que os artistas podem ter. Fabiana, eu vou jogar essa pergunta já para você, quais tipos de receita que os artistas podem ter, que a empresa artística pode ter, melhor dizendo, para a gente saber também os custos envolvidos, para a gente saber o custo por show. O custo por show. Por mais que a gente saiba que tem um faturamento agregado de valor bom, a gente sabe também que as despesas são altas. E a falsa ilusão de você estar faturando e não ter controle das despesas, isso pode te levar ao buraco. Então, é interessante como a gente tem lá no escritório, por exemplo, se tiver uma empresa que vende celulares, ela saber quanto que ela comprou esse celular, os impostos envolvidos, todas as despesas para colocar ele em condição de venda, até que ele chegue a um valor final com a margem de lucro desejada para ele ser colocado em venda. A mesma situação é para vender um show. Sim. A mesma situação para vender um show. Então, a gente trabalha com os nossos clientes para que eles tenham esse nível de critério no entendimento lá internamente da empresa. Na contabilidade, nós vamos fazer as questões fiscais, as questões contábeis, vamos seguir o script de obrigações acessórias e dar suporte em possíveis decisões dele. Mas o que a gente mais precisa é que eles tenham esse intuito, que eles são empreendedores da música. Empreendedores da música. Marcelo. Agora, Fabiana, feito todo esse discurso, cita aí pelo menos o que você vem na tua cabeça de bate-pronto aí, que tipo de receita uma empresa artística pode ter? Olha, se a gente começar ali pelo próprio segmento, dentro das diversas ramificações que ele tem. A gente tem um compositor, onde ele tem tanto a sua receita de ECAD, ele tem hoje uma prática que tem acontecido frequente, assim, até é bem interessante, como até você disse, talvez assunto para um próximo, né, bate-papo. A venda de catálogos, eles têm tido bastante, tem sido fonogramas. Isso, dos catálogos fonográficos. Então, a parte dos patrocínios, os licenciamentos, o próprio show em si, aí tem os agenciamentos desses shows. Então, a gente tem muita coisa. E dentro dessas situações, a gente tem outras situações que eles utilizam também, porque é muito de praxe o artista utilizar muitas vezes assim essa permuta no meio por conta de atividades que ele faz de publicidade, né, com as empresas. Então, tem muita coisa para tributar. Eu vou acrescentar mais uma. Aliás, para gerar receita. É que como eu sou do setor fiscal, então já minha cabeça já pensa logo na tributação. Fica tranquilo, eu acho que é. Mas são receitas, né? São receitas, são entradas de recursos. Entradas de recursos. Eu vou acrescentar mais um que eu tenho visto, objeto de grandes artistas, que são as chiqueteiras. Verdade. Sim, é um movimento que tem crescido muito. As chiqueteiras, né? Então, ou seja, vai ter um show do artista X. Então, aquele artista X ele é vinculado à tiqueteira ABC. Então, para aquele show acontecer,
os participantes do show têm que comprar os ingressos através daquela etiqueteira. Então, esse é um movimento que a gente está vendo que está acontecendo, um movimento legal, de passagem, né? Tem uma receita muito boa ali, uma taxa de administração desses ingressos que eu vejo com muito propósito. E o nosso propósito aqui também, pessoal, além de falar do aspecto contábil e fiscal, é dar insights. E esse é para quem está escutando a gente, talvez um pequeno empresário, ou até mesmo um empresário, que queira se regularizar, queira entender como funciona esse universo dessas receitas, dessas parametrizações de despesas, contabilizações, softwares, tecnologia, inteligência artificial, a gente está aqui para isso. Tá? Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. É um tema muito bom, mas eu não quero que fique cansativo para quem nos ouve. É verdade. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para Fernanda. Vamos. Ela estava aqui para eu fazer em discussão geral, mas eu vou fazer especificamente para Fernanda. Fernanda, como que nós, enquanto contabilidade, podemos ajudar na gestão financeira, contábil, fiscal de um artista, seja ele pequeno, médio, grande, que ele está fazendo sucesso ou não? Dá para nós um overview do seu entendimento, como que a gente poderia ajudar ele nesse sentido? Bom, o que a gente pode oferecer nada mais que um planejamento tributário eficiente. E quando a gente fala de planejamento tributário, não é só a tributação da receita, não é só pagar o imposto. É realmente ele saber onde ele está, o que precisa ser feito, né? Como nós já trabalhamos, acho que esse é o principal. Falar, olha, o nosso trabalho dessa forma. Isso. Ter um posicionamento muito profissional é o que a gente sempre faz. Eu acho que isso é o que transmite credibilidade, né, para eles. Então, esse planejamento ele é essencial. A gente precisa entender. Nós temos sempre uma reunião de onboarding, né, com o nosso cliente novo, onde a gente vai falar. Não, às vezes para nossa tristeza, não é com o artista. É mais sempre com os empresários. Normalmente não. Não dá para a gente tietar. Tivemos uma recentemente por vídeo com o artista. Isso, por vídeo nós já tivemos algumas. Mas pessoalmente Mas assim, a gente precisa entender primeiramente, né? Então, eu acho que esse planejamento, ele vem para quê? Para que eles foquem no talento do artista, né? E que a gente foque em toda essa parte burocrática. Essa é a nossa parte. E assim, é o que a gente precisa realmente passar para o cliente nesse momento, que nós vamos atender, que nós temos expertise para isso, né? E que ele pode ficar despreocupado, porque quando ele estiver fazendo algo errado, nós vamos apontar. Quando tiver tudo certo, nós vamos lá e vamos apresentar os números para ele, para que ele veja como que tem desenvolvido todo esse trabalho. Então, eu acho que o nosso papel, nós somos contadores, né? O nosso negócio é os números e é mostrar realmente para o cliente que nós estamos tratando isso muito bem, de forma responsável, trabalhando ali, né, paralelo com o fisco. A gente não tem como fugir também dessa parte. É legal a gente conversar sobre isso, porque assim, a gente não desliga. A nossa cabeça, principalmente a minha, não desliga. E o pessoal da célula de entretenimento, eles vão na mesma pegada que eu, porque as redes sociais entrega muito. Quando a gente acaba fechando com um artista, ou a gente segue vários outros também que não são clientes e está tudo bem, mas agora que a gente vê que existe uma possibilidade ou que tem alguma situação que o nosso artista está fazendo, a gente já comunica ali individualmente para a galera do Instagram para verificar se aquilo realmente está acontecendo em termos documentais na nossa contabilidade. Sim. Né? Até mesmo televisão, mais redes sociais, enfim, outras situações. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. A gente não desliga, a gente fica o tempo todo antenado com isso. Mas eu acho isso até assim, bem interessante, Marcelo, porque o cliente ele tem que ver em nós essa relação de confiança, de parceria, e entender que a gente está aqui para fazer o melhor por ele. Então, se ele entender que nós somos parceiros dele e que estamos trabalhando em favor dele, e que para nós ele não precisa estar omitindo informações ou economizando nas palavras, eu acho que é o maior entendimento que o nosso cliente precisa ter. Que nós somos esse parceiro que vem para oferecer a melhor opção para ele, entendendo a dor dele, sentindo a emoção dele e trazendo isso de uma forma menos onerosa. Como? A partir do momento que a gente tem em mãos toda essa informação, a gente vai dar para ela o devido tratamento e de uma forma mais leve e mais justa dentro daquilo que a lei pode oferecer. O que eu sempre digo é que a gente quer saber antes que a televisão, e antes que o Instagram, antes que o Facebook. A gente quer saber, a gente precisa saber antes. E acho que um ponto muito importante, que fica para ficar bem claro, né, é que nós trabalhamos muito com essa parte também do sigilo. Importante. Apesar de termos acesso a tantas informações, né, a gente tem tanto assim...
dentro do escritório, por isso nós temos uma célula específica, que é para esse assunto ele não ser divagado ali para todo mundo, né? E principalmente assim, nós temos clientes que às vezes não sabem que tem 2 cantores e um não sabe do outro, porque a gente se preocupa realmente com esses números, que eles não vazem, né? Que eles tenham um tratamento muito ali cuidadoso, né? Para que não tenha de forma alguma, às vezes mesmo que sem intenção, algum vazamento. Então, nós tratamos isso com muito cuidado. Esse é um ponto, Perfeito. Né? Muito legal você trazer isso. É um cuidado bem importante mesmo, que o escritório já é adotado como praxe. Inclusive, assim, até por meio de documentar. Isso é documentado, né, Marcelo? Então, assim, nós temos mesmo essa prática do sigilo, da descrição das informações e da forma como isso até é conversado dentro do escritório. Então, isso é bem cuidado. Muito bom. Tem muito mais situações que a gente pode abordar. Sim. E dá para a gente fazer afunilado no tributário, afunilado na gestão financeira, contábil, softwares, inteligência artificial. Dá para fazer muita coisa. Sim. Mas, Fabiana, Fernanda, agradeço pelo tempo de vocês. Faz aí as suas considerações finais, Fabiana, para a gente estar se despedindo do 21º podcast aqui do Fênix. Eu fiquei muito feliz. Até quando você me convidou, eu disse para você que assim era um assunto do qual eu sou apaixonada. Eu acho que é um segmento assim que realmente ele me move. Eu me sinto honrada de fazer parte dessa célula. Gosto muito de trabalhar com isso. E eu sempre deixo isso, acho que muito claro para os clientes, assim, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, estar prestando esse atendimento, estar em contato com esse cliente, estar procurando levar isso de uma maneira bem assertiva, bem próxima deles. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo de poder participar. Você, fez muito sentido para mim. E eu aqui da parte fiscal, eu falo que a gente tem ainda assim muito ponto agora aqui para frente para a gente estar explanando. Vem aí a reforma tributária. Verdade, então eu quero assim deixar para os nossos clientes essa ciência de que nós estamos trabalhando em cima disso, desses estudos, viabilizar os melhores entendimentos, formas tributárias bem coerentes. E eu falo que a gente tem aí uma situação de muito ganho já dentro do setor, né, dentro do segmento com a reforma, que é poder Tivemos o PERSE, exatamente. Né? A gente teve o PERSE, que foi um programa assim muito bom, trouxe muita coisa boa. Eu acho que assim foi importantíssimo para o setor tão afetado pela pandemia da Covid-19 e é um setor tão importante para o nosso país, não só para o país, para o mundo todo. Geração de emprego, renda. Né? Desde geração de emprego, fonte de renda, tudo mais. E o lazer mesmo, que a emoção que isso traz, né? Que acho que a música é importante para tudo. E então a gente teve o PERSE, que foi muito importante, foi muito bom, trouxe de uma maneira assim muito boa. Que acabou recente, né? Eu falo que essa condição de poder respirar um pouco para o setor. Mas eu vejo que a gente tem um ganho muito maior agora com a reforma e esse segmento poder fazer parte do anexo das alíquotas diferenciadas. Então, eu acho que o nosso ganho é maior ainda com essa inclusão das atividades, né, na reforma tributária. Com certeza. Fico à disposição. Boa. Acho que é um assunto bem interessante, porque traz um pouco de medo, de insegurança, mas eu quero que os nossos clientes fiquem tranquilos quanto a isso, porque, assim, tudo aquilo que puder ter de melhor dentro dessa legislação, a gente vai trazer. Perfeito. A gente vai buscar. Obrigado, Fabiana. Obrigada a você. Obrigada a todos. Fernanda. Bom, agradecer mais uma vez, Marcelo. É muito bom a gente falar, né, de assuntos tão importantes, de clientes que são tão importantes para nós, assim como todos os outros, é claro, né? Mas o que eu deixo aqui hoje, falando especialmente para esse segmento, é que o nosso trabalho, justamente para o sucesso do cliente, é algo que eu gosto muito de trabalhar, né? Esse trabalho ele não para e a gente até trazer, né, fazer esse podcast é uma forma da gente expressar esse nosso carinho, né, essa nossa atenção e realmente é um prazer a gente saber que podemos fazer parte, né, mesmo que assim de uma forma, né, paralela ali, né, mais no escondidinho, né? Mas direto. Saber que nós fazemos parte, né, dessa trajetória do cliente, que estamos levando soluções, nós vendemos soluções, né? Mas olha só, eles sabem da nossa existência. Sim. Isso é interessante, a gente saber. E assim, o que eu tenho sempre buscado é estar realmente presente, né, nessa
em toda essa parte, tanto do planejamento, eu gosto também de levar o resultado, acho que essa é a parte que nos dá muito prazer, é fazer uma reunião construtiva, com boas decisões, né, com novas tarefas, claro, mas isso é o que faz a gente crescer. Então, agradeço a Fabiano, Marcelo. Fabiana que me ensinou muito dessa parte, né? E sempre estou buscando ali algumas informações. E a você por mais essa oportunidade. Que Acho isso, que gente. a admiração ela é recíproca, porque assim, eu sempre comento que a gente aprende muito uns com os outros dentro do próprio escritório. Então, eu acho que lá já é uma grande escola para a gente. É verdade. Então, ali a gente já alinha muitas coisas, né? Então, a gente trabalhar nessa parceria é muito importante e isso reflete para o nosso cliente. Né? Legal. Gente, obrigado pelo tempo mais uma vez. Tema muito bom, temos muito a acrescentar para os nossos clientes, para nós também, que a gente nunca vai deixar de estudar, isso que é o fato. Não pode. E aqui encerramos, então, a 21ª edição do FNX Cast, que já tem o 22º, melhor dizendo, programado, com um tema que eu vou trazer no próximo podcast. Um abraço, fiquem com Deus e espero que tenham gostado. Abraço, gente. Um abraço, amém.